Aê, boa noite. Para alegrar nossa noite, ó, vamos de The Dead Sixties, Riot Radio. Eu gosto muito. Bandinha britânica. Sonzeira, né? Sonzeira, eu gosto muito. Quem quiser ouvir depois o álbum, escreve ó, The Dead Sixties. Tem no Spotify, tem no Deezer, tem no YouTube, tem em todo lugar. Tá sendo muito bom. Deixa eu já vou entrando com o meu computador também. Já vai para braço. E ó, tem um papagaio de pirata aqui. Querem ver o papagaio de pirata? Aqui, ó. Aqui, papagaio. Ui, cuidado com o meu fio. Ui. Olha aqui, ó. Nessa aqui, ó, você tá, ó. Aqui, ó. Dá tchau pra galera. Tchau. Dá oi primeiro. Oi. Oi, agora é tchau. Tchau, papagaio. Papagaio de pirata é você, cara. Sai daí. Ai, maluco. Eles não resistem. Não resistem. Que aparecer, se deixar que aparecer todo dia. Vê, professor. Pai, que hora vai começar a aula? Aí já encosta já. Safado. Fica aí, cara. Chega, agora chega, agora chega. Agora chega. Tchau. Seu sem vergonha. Não, para, agora não. Chega. O cara gostou. É, metadinha só, né? Metadinha só. Outra metade é da mãe. Mas, tá bom, dá a volta. Vem aqui, eu te mostro a última vez. Espera aí, senão ele não vai deixar a gente em paz. Vem rapidinho, cara, vai. Última vez, hein? Espera aí, deixa eu puxar o fio. Olha lá, ó, na outra tela ali, ó. Aí, ó. Aí. Agora tchau. Se manda, cara. Se manda. Tchau, se manda. Aê, boa noite. Vocês viram que figura, cara? Um figurão. Levi Levadão. Levi Levadão. Coisa boa. Bom, vamos lá. Não vou nem enrolar muito, não. A gente vai direto pro abraço hoje. Semana passada e semana retrasada, né, a gente conversou sobre... na verdade, a gente está vindo numa construção aí, né, desse... Não, cara, sai daí, por favor, vai. Vai pegar água, agora se manda, vai. Sai daí já. Ele vai tomar bronca aqui, viu? Já, já. Tem alguém que hoje tá afim de causar na aula. Tipo, aquele que vira meme total, né? Sai daí, cara! Se manda daqui, então. Vai, agora chega, me deixa em paz. Me deixa com a minha galera, cara. Pô. Bom, vamos lá, agora vai. A gente tem tentado aí construir durante as últimas semanas uma ideia do que é uma cultura organizacional, né? Eu falei para vocês que a cultura organizacional era aquele espelho do que é a cultura na sociedade, mas dentro daquela sociedade organizada, dentro daquela organização. Dentro da cultura organizacional, a gente aprendeu um modelo de gestão, que é o modelo da gestão corporativa. Existem outros, professor? Existem vários outros modelos de gestão.
de gestão, tá? Mas a gente está trabalhando com a gestão corporativa porque ela vem dessa ideia de cultura também. Toda a cultura civilizada hoje, ela tem governos para governar ali os seus povos. E é nesse sentido também que funciona a governança corporativa. Então, a gente aprendeu a cultura organizacional, a gente aprendeu sobre a governança corporativa, a gente entrou no compliance, que aí eu falei para você que o compliance, ele está embaixo do guarda-chuva da governança corporativa, porque a governança corporativa ela é muito mais ampla do que o compliance. O compliance está diretamente relacionado ao a empresa estar na conformidade daquilo que ela faz, né? E aí hoje a gente vai falar um pouquinho, da semana passada que eu lembro que eu trouxe para vocês, o projeto de integridade, que é o projeto de compliance brasileiro que veio da mão do CGU, Controladoria Geral da União, e que esse projeto de integridade, ele nasceu por causa da lei anticorrupção, o que tem tudo a ver, porque o compliance, o que ele tenta combater é atos ilícitos dentro de uma instituição, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre a lei anticorrupção. Vai ser uma aula bem chata, já antecipo, porque a gente vai falar de lei, então vai ter leitura de artigo, vai ter leitura de parágrafo, vai ter essas coisas todas, mas infelizmente a gente não tem opção. Para a gente aprender sobre isso, a gente precisa ter um primeiro contato, tá bom? Vamos lá, então, deixa eu copiar aqui o nosso código, claro que para começar teremos as nossas campanhas da semana. Eu vou ficar devendo uma cerveja, ia falar um sorvete, mas se eu falar um sorvete, ninguém vai participar. Mas eu vou ficar devendo, para deixar ainda melhor, um pastel e cerveja. Pastel e cerveja combinam? Pastel e caldo de cana, né? Se fosse pizza e cerveja, até ia. O hambúrguer e cerveja, até ia. Mas um pastel e caldo de cana que tem na porta de todas as Uninoves, para aquele que sorvete é o... Sorvete... Aí, tá vendo? O caldo de cana. Pastel e caldo de cana é o melhor. Não, Lucão, pelo amor de Deus. Aí você quer quebrar o professor? Eu sou professor, meu. Sou empreendedor. Vamos lá. Para aquele que chutar aí uma das campanhas que vai estar em destaque hoje. Quero ver. Tem uma campanha que está firme e forte, passando na TV, passando na internet, passando em mídia social, rodando legal. Vamos ver se alguém chutar aí qual que é. Eu vou ficar devendo um pastel e um caldão de cana. BK, ó, tá vendo? Ó, como os dois falaram junto, o Léo e o Anderson, fiquei devendo 2 pastéis e 2 caldos de cana, já não tá mais valendo para não me comprometer com muita gente aí. Sem conservantes, O Léo também. O Léo tá aí, mandou, o Léo 2 vezes. Então, eu tô devendo 2, é isso mesmo. Cara, essa campanha eu acho que ganhou muita mídia essa semana, inclusive mídia espontânea, que é muito difícil de você ganhar mídia espontânea com filme publicitário, né? Mas esse filme é incrível. Já já a gente vai comentar sobre ele. Vamos lá, deixa eu pegar a apresentação aqui, então. Lei anticorrupção. Aqui. Estou ouvindo o som com o fone porque está alto. Lei anticorrupção, muito bom. Com certeza terminaremos mais cedo também, tá? Porque o conteúdo é um conteúdo mais simples. Tá dando aqui? É possível? Ah, tá. Deixa eu ver o que está aberto. Está aberto em algum lugar aqui, então. Aqui, apresentação. Aqui, achei. Fechou. Pronto. Agora sim. Opa. Código de la reunião. Copiei o link depois de novo. Aí não dá. Cara, agora vai. Eu tô vendendo meu PlayStation. Bom, eu devia ter falado que eu pagava um BK, né? Para quem acertasse primeiro, né?
Um pastel, que é que o pastel com caldo de cana tem na porta de todas as Uninove, né? Vamos lá, então. Então aí, olha lá. Autorregulamentação e gerenciamento de dados, módulo pesquisa e planejamento, lei anticorrupção. Eu queria uma coisa com vocês, rapidinho, tentar combinar um negócio aqui rápido. Recebi um e-mail hoje da Uninove pedindo para eu usar o gestor de aulas com vocês, tá? Estou tentando pensar num modelo que a gente possa usar esse gestor de aulas, mas que a gente possa continuar mantendo o nosso bate-papo. Então, o que eu estou pensando em fazer é, a partir da próxima aula, essa parte das campanhas, os vídeos que geralmente eu costumo partilhar, alguns links, deixar lá pelo gestor. O que vocês acham? Opa, o Igor está querendo falar. Fala aí, Igor. Não, tá querendo falar, não. Você até foi. Ô, Igor, foi embora, cara. Pô, não, aí não, cara. Não, não. Ô, Fabi, volta, volta. Isso mesmo. O gestor é o da sala do futuro. É o... Eles pediram para eu fazer as aulas pelo gestor e começar a apresentar pelo gestor. Mas o problema é que, assim, eu não coloco meus conteúdos Tema, no tá bom? gestor, É um PS... tá? Porque senão a gente tem um contrato com eles. Tudo que vai para o gestor de aula é conteúdo deles. Então, se eu colocar a minha apresentação no gestor, fica para eles. Manda esses caras dormir, é só. Então, pronto. Me convenceu. Bota as campanhas mesmo. De repente, eles são ligeiros, cara. Total, é bem assim mesmo. Tudo que a gente coloca de conteúdo, eles ficam com várias aulas prontas lá. Tudo que a gente coloca de conteúdo fica lá. Então, desde que eu entrei, eu não costumo colocar minhas apresentações. Eu fazia em sala de aula, quando era a sala do futuro, eu fazia a apresentação pela lousa e eu compartilhava pelo gestor só os vídeos, os links, os arquivinhos em PDF, baixei da internet, essas coisas assim. Então, vamos ver. Se para nós não der, a gente toca sem mesmo. Tô nem aí. Eu também não gosto, não. O gestor é bom para a sala do futuro. Quando não é sala do futuro, ele atrapalha. Então vamos lá. Autorregulamentação e gerenciamento de dados, nossa disciplina. Pesquisa e planejamento, nosso módulo. Lei e anticorrupção, nosso conteúdo de hoje, tá? Percebam que quando a gente... é semana que vem, né? Hoje é o jeito falando da lei de corrupção. Então, a gente está falando em autorregulamentação, de regulamentação. A semana que vem a gente vai falar de gerenciamento de dados. Já estou preparando uma aula avião para nós sobre a LGPD. Tudo sobre a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Vou antecipar, não vou deixar lá para o final, não. Tá super em alta falar disso agora. Vamos falar disso agora para vocês entenderem o que está acontecendo. Mas, hoje é lei anticorrupção. Vamos lá, porque eu estou enrolando demais nesse slide. Esse slide parece que não anda. Olha o tamanho do que temos para hoje. Coisa pacas, hein, professor? 600 slides, cara. Campanhas da semana, o que é a lei, o contexto da lei, algumas condutas puníveis pela lei, pontos em destaque, dúvidas frequentes e um comentário final para dar uma reforçada. Parece ser grande pelo nosso cardápio, mas vai ser tranquilo, tá? Pela experiência aí, mesmo com um breakzinho de 10 minutos às 9 horas, a gente tem acabado 9h30, não passa disso. O conteúdo é um conteúdo chato, maçantão, então a gente termina antes mesmo para deixar ninguém com dor de cabeça e nem para ficar sendo repetitivo também. Vamos lá, primeiro as campanhas da semana, deixa eu pegar aqui rapidinho, já abri para compartilhar com vocês. Tiro certeiro aí dos nossos colegas, campanha em destaque para mim foi sim a do Whopper mofado, ou o molde Whopper, é o nome em inglês da campanha, tá aí para quem quiser ler o texto completo. E tem também, vou compartilhar agora o nosso. Essa é uma campanha gringa, né? Fizeram a primeira versão nos States, sucesso monstro. E aí eles trouxeram a versão para o Brasil com uma incrível música do Nelson Ned, que ficou assim
um estouro. É isso mesmo, Jonas. Ficou bom demais, cara. Os caras arrebentaram. E por que que ganhou destaque? Pensa comigo um pouquinho aqui, gente. Pensa comigo um pouquinho aqui, gente. Quem em sã consciência, dono de uma rede de restaurante, de uma lanchonete, ia fazer uma propaganda, uma publicidade com um hambúrguer apodrecendo? Tá de sacanagem, né, cara? O que a gente quer numa publicidade de fast food é o lanche bonitão, né? Aquelas montagens, aquele burger que você sabe que você nunca vai encontrar aquela porra na loja. Mas a gente quer a publicidade com aquele burger bonitão, tal. Mas não, os caras foram ao contrário. Pegaram a super sacada, né, do McDonald's de 20 anos, né? Esse vocês estão ligados, né? Pelo amor de Deus. No hambúrguer do Mac, vou partilhar com vocês. De 20 anos. É o hambúrguer mais velho que tem na história dos hambúrgueres. Aqui, ó. Vou compartilhar rapidinho. Deixa eu só copiar aqui o link para compartilhar. Quem não conhece a história precisa conhecer. Mas essa história voltou aí a fazer um buzz. Voltou a fazer um buzz na internet há uns tempos atrás, e aí os caras, nada bobo, publicitário não pode ser bobo mesmo, né? Viram a oportunidade e fizeram a versão Brasil do Whopper mofado, tá? O filme tem 1 minutinho só, vou deixar vocês assistirem, e aí a gente faz os comentários, tá? Vou pausar meu som aqui rapidinho. 1 minuto. Assistam aí. Eu te dei meu amor por um dia e depois, sem querer, te perdi. Mas tudo passa, tudo passará e nada fica, nada ficará. Muito bom, né, cara? Que sacada incrível, né, cara? Isso é publicidade, aula de publicidade, né? Os caras ainda foram buscar um Nelson Ned, né? Ontem teve uns alunos que falaram assim, professor, minha mãe veio perguntar aqui porque eu estava ouvindo Nelson Ned. Até ativou, até na mãe do colega ativou. Muito boa, ótima sacada. E só funciona por quê? Porque o principal concorrente deles tem uma história macabra de um lanche que tem 20 anos de idade, que está vivo até hoje, né? Isso é publicidade, assim que a publicidade tem que ser, uma publicidade de oportunidade. Percebeu um momento e voltou com uma publicidade que fez muito sucesso, mas com uma versão 100% brazuca. Quem não conhece a original, eu vou te compartilhar com vocês aqui rapidinho para quem quiser ver assistir o link e assistir o vídeo e ler sobre o anúncio. Aqui, colar com vocês aqui. Ó, esse é o original. Tá aí na minha mensagem. Vamos lá, agora sim. Destaque, pá, do Burger King, destruiu. Campanhas da semana, Amazon, Serasa, entre outros, tá? Semana passada a gente viu 2 campanhas incríveis, né? Uma da Netflix e outra da Spotify. Produtos aí de internet, campanha mundial. Dessa vez a coisa tá diferente um pouco, tá? A primeira que a gente vai ver é essa da Amazon,
que na verdade eu achei um filme um pouco fraquinho, para ser sincero, mas dentro da proposta do ter de tudo de A a Z, que é o mote, né, da Amazon, foi uma boa sacada. Eles pegaram aí um momento nosso, um momento difícil, que é o momento da pandemia. Eles retrataram, vocês vão ver, eles estão retratando uma situação que pode estar acontecendo, inclusive com alguns de vocês aí. Então foi uma boa sacada. Ó, com o intuito de mostrar a variedade de produtos que podem ser adquiridos pela Amazon, desde brinquedos para pets até caneta laser, a companhia estreia a primeira campanha criada pela UMAP BBDO com o conceito global de A a Z. O filme que retrata um rapaz trabalhando em home office durante a quarentena e seu gato inquieto está sendo vinculado em TV aberta, fechada e mídias digitais. Eu já vi também no YouTube. Em casa a gente assiste muito YouTube, cara. Nas rádios de internet e tal. Olha lá, a Cinilda está falando que viu também. Vou compartilhar com vocês. É um filminho super curtinho, mas assistam, vale a pena a gente assistir, porque mesmo sendo um filme pobre, perto dos outros filmes que a gente viu dessas grandes aí, né? É um filme que conversa com o público, é um filme que pegou uma situação atual, nossa, tal, e se aproveitou disso para fazer uma campanha engraçadinha. Vamos assistir, então. 30 segundinhos só. Faça esse projeto para a semana que vem. Segunda-feira, então, por favor. Desculpa, viu? Espera aí, rapidinho. Olha aqui. Amazon, tudo para você de A a Z. É uma boa sacada, né? Olha lá, a galera gostou, interessante. O gato feito de bobo. Obrigado. Você ainda não me amor. contratou pra te Oi? ajudar? Ainda não, daqui a pouco você vem. Daqui a pouco eu te chamo. Eu tô contratada já. Tá contratado? Foi muito bom. Tipo, a sacada foi boa. E é um lance que talvez algum de vocês aí possa estar vivenciando. Aqueles que têm gato, pode parecer brincadeira. Olha lá. Você viu, né? Que tem assistente aqui vindo pedir emprego. Tem gente que está vivendo isso daí, está vivenciando isso. E a sacada foi boa. O cara, pô, esse maldito gato não deixa o cara trabalhar. Aí o cara tufo de pelo para todo lado. Pô, aspirador, raio laser, já era. O gatinho ficou doido. Ficou o dia inteiro lá correndo atrás do aspirador. Não é uma grande filme publicitário, mas tem esse atrativo, o atrativo comedinha, o atrativo de estar vivenciando um momento que a gente está passando, né? O outro que eu trouxe para a gente assistir é esse daí, que é da Umbro. Cadê o da Umbro? Aqui, ó. Para celebrar os 125 anos de futebol no Brasil, veja só, 125 anos de fute no Brasil, e anunciar o lançamento das novas camisas 3 de Avaí, Chapecoense, Fluminense, Grêmio, Santos e Sport, clubes parceiros da marca no futebol nacional, a Umbro estreou uma campanha. O mote da comunicação destaca que o futebol foi criado na Inglaterra, mas recriado no Brasil. Esse intercâmbio entre os dois países é parte da influência no design da camisa, com grafismos diferenciados e cores que dialogam com o simbolismo das equipes, mesmo não estando diretamente ligado às cores tradicionais de cada um. As camisetas ficaram incríveis, são muito legais, e o filme publicitário também muito legal, porque ele traz essa referência ao futebol brasileiro. Vamos assistir, então, rapidinho o filminho,
Eu tenho 1 minutinho, um filminho de 1 minuto, e a gente já volta com comentários. Assistam aí, por favor. Na poeira que embaça a fábrica, a herança inglesa nessa terra se coloriu. Nasceu aqui uma paisagem encantada, onde um moleque dribla o escasso pra virar rei. O tempo se entorta em milagres que nem a fé explica. A paixão grita, batuca, derruba muros, empurra a certeza de que ainda tem jogo, que ainda tem jeito. Não é só uma camisa. Há 125 anos é sua roupa mais bonita. No maior sonho de um país. Muito boa, né? Ótimo filme publicitário. Também gostei bastante quando eu vi. Tem um storytelling ali escondido, né? Eles meio que retratando a vida do rei do futebol. E foi representativo porque colocaram tanto meninas quanto meninos no filme, né? Não deixaram as meninas de fora. E as camisetas estão muito legais, gente. A camiseta do Santos está irada, né? A camiseta do Santos está irada. Eu gostei bastante, conversa muito bem com o público deles, porque o cara que vende camiseta de futebol, obviamente ele pensa em vender para quem torce para o time, né? Mas esse tipo de publicidade, ele vai além a quem torce para o time, né? Ele busca conversar com aquele que é colecionador de camiseta de futebol também. Então, uma boa campanha, um bom filme publicitário. Não vi o filme por aí ainda, nem na TV, nem na internet. Mas, talvez eu não seja o público deles. O próximo filme que eu trouxe é um da Sazon. Hoje nós estamos bem Brasil. Eu trouxe esse filme da Sazon porque ele é um filme, ele é uma ação bem completa, ele faz parte de uma ação bem completa. Criada pela Cappuccino Digital, um ótimo nome também para a agência, né? Agência de conteúdo, né? Criada pela Cappuccino Digital e estrelada por Felipe Castanhari, a nova campanha da Sazon promove seus temperos para pipoca. O filme chama Baseado em Pedidos Reais. O filme veiculado no Facebook, Instagram e YouTube da marca, olha lá, o filme veiculado no Facebook, Instagram e YouTube da marca, mostra os novos sabores de temperos da companhia, manteiga e churrasco. Manteiga deve ser bom, churrasco, eu não sei, né? Mas por que jogar manteiga em pozinho se você pode logo derreter a manteiguinha e fazer o verdadeiro, né? Mas tudo bem. Além do filme, a comunicação conta com ações nas redes sociais, como um desafio de dança no TikTok, tá aí a ativação, né? A ativação da ação, liderada pelo influenciador Vince, e esquetes no Pipocando, tudo a ver com pipoca, né? Canal do youtuber dos influenciadores Rolandinho e Bruno Bock, tá? Vamos assistir o filme rapidinho, porque também no filme tem algumas referências aí ao perfil de público que eles querem conversar. Um filme bem bolado, pegaram aí um influenciador digital, um cara que está em alta também na internet. O do esporte, o Nilma está falando do esporte também, tá irada do esporte. Tá lindona mesmo, tá lindona. Do esporte tá irada também, concordo. O que foi isso? Felipe Castanhari. Uma saga épica sobre o poder dos pedidos. Filminha de 1 Você minuto. já ouviu falar de pessoas que têm o poder de transformar pedidos em realidade? Fala sério, né? Sério? O que foi isso? Uma saga épica sobre o poder dos pedidos. Você já ouviu falar de pessoas que têm o poder de transformar pedidos em realidade? Fala sério, né? Sério mesmo? O que você pediria?
Seria incrível se tivesse um novo sabor de sazon para pipoca além do cebola e salsa. Seu desejo é uma ordem. Castanhari fará a escolha de muitos outros apaixonados por pipoca. Sazon para pipoca sabor manteiga igual de cinema ou sabor churrasco tipo dos encontros de fim de semana. Chegou a hora de decidir. Qual é o seu desejo? Se tanta gente pediu, por que não os dois? Essa trilogia é boa demais. Os caras é legal, né? Ah, tem longa história. Vem, chega aí, pô, cola aí. Muito legal, né? Fizeram aí uma sacadinha, estilo trilogia de filme, tem a referência aí do Senhor dos Anéis, né? O Mago e tal. A sacada de, tipo, relacionar, né, o sabor com a situação. Então, de manteiga, que aqui lembra-se igualzinha do cinema, ou a de churrasco, igualzinho aquele churrasco de final de semana. Então, a gente ainda faz a ligação entre as possibilidades, e o legal depois é que fala, aparece embaixo ali, o Felipe Castanhari vai decidir agora por você qual sabor é o sabor. Aí ele fala, não, vamos para os dois, né? Por que não essa trilogia, né? Então, ainda pega o gancho do filme. Muito bem bolada, bem bacana mesmo. O único pecado aqui é que eles não apontam quem é a agência que fez, tá? Porque eu acho que valia a pena a gente mencionar quem foi a agência que produziu. Eu acho que para uma peça publicitária em si tá ótima atuação, com certeza. Já comprei o salsa, é bom, olha lá, ó. Mas o Edu, é assim mesmo, cara. A ideia aqui é ser bem forçada, porque é para o público que eles estão conversando, é para a molecada mais jovem mesmo, tem essa forçação, tal. Olha, eu fiquei curioso para provar a Tati gostou. Quem que falou que deu vontade? A Micaela falou que deu vontade também. A salsa é boa, os outros eu não sei, eu também acho uma peça publicitária em si e tal, gostou para ser cômico, é isso. Mas a ideia é essa mesmo, trouxe várias referências aí do que a molecada gosta hoje, trouxe um influenciador, que é um cara que tem um mote interessante de conversa, ele não é do besterol, né, cara, é um cara que trabalha muito as curiosidades, tal, muita história, então eu achei uma conversa interessante. E o bacana é que a campanha ela é bem completa, né, vocês viram na hora da leitura lá, tem ativação no TikTok, tem peças específicas para cada mídia social, tem bastante coisa, foi uma ação bem completa. Agora, a última da semana, a última que eu trouxe para vocês, é de uma das queridinhas aí para análise publicitária, que é a Havaianas. E por que será que eu destaquei essa, né? Porque é mais um filme publicitário fodão da Havaianas? Não, pelo contrário, cara. É a primeira vez, ou pelo menos que eu me lembre, de ver a Havaianas fazendo uma ação publicitária tão segmentada, tão nichadona que nem é essa. A Havaianas, a gente viu nas últimas publicidades que a gente assistiu, que eles tentam sempre traçar ali no seu filme, representar no seu filme, todos aqueles que eles entendem como seu público-alvo. Mas vocês vão ver que nessa ação, que chama True Fashion, tá? É bem focado, é um público bem específico. E eu não entendi muito a estratégia dessa ação, deve ter um porquê, obviamente. E durante as discussões, inclusive com os alunos, alguns pontuaram coisas interessantes. E a gente chegou numa conclusão de que esse filme publicitário da Havaianas, feito pela Almap, é um filme muito mais com foco
internacional do que no Brasil. Ó a leitura rapidinho, ó. Com o conceito True Fashion, a nova campanha da Havaianas pretende mostrar que a moda nem sempre está nas passarelas, mas também nos camarins. Já deixa aqui um pouco quem é o público dessa campanha. Com flagras feitos nos bastidores dos desfiles antes da pandemia, a marca revela que suas sandálias são a escolha das modelos nos camarins da Fashion Week. Criada pela Almap BBDO, a comunicação tem veiculação no Brasil, Estados Unidos, Ásia e Europa. Então é uma campanha global. O filme, inclusive, ele está em inglês, tá? Ele está em inglês. Por isso que eu acredito, sim, que o foco dessa campanha seja o mercado internacional e não o mercado brasileiro. Assim que vocês assistirem, vou compartilhar com vocês agora, assim que vocês assistirem, vocês vão entender o que eu estou falando. Vocês vão ver que é bem nichadona mesmo, é bem segmentada, com um perfil de público, a conversa é com um perfil de público bem específico. Deixa eu só ver quanto tempo tem. 1 minutinho. Então, 1 minutinho para vocês assistirem aí também. Vou fechar aqui, vou acompanhando já já. Viram aí? Muito boa, bem pensado, achei bem chatinha, bem direcionada mesmo, top. É isso. Foi uma campanha que fazia tempo que eu não via, de verdade. Eu achei uma campanha bem nichada mesmo, bem para um nicho específico de mercado. Foco 100% no público feminino, né? Só mostrou modelo, só mostrou ali pezinho de meninas. Então, muito foco no público feminino, nesse público que gosta de moda, que gosta do fashion, que gosta de se vestir bem, gastar dinheiro com roupa, com sapato e tal, mas bem, né, bem nichadão, assim, nada de praia, nada de calor, nada de cor. Vocês perceberam que até a própria coloração, né, do filme, mais escurão, assim, não é tão colorido quanto a gente costuma ver o lance da Havaianas. Então, eu achei interessante a gente pensar um pouco por esse lado. Não sei o porquê, obviamente, não sei o porquê que nicharam tanto assim. Deve ter um motivo, mas parece muito que o filme é para o mercado internacional e uma tentativa de abrir mercado, de repente mercado asiático, esses mercados aí que estão descritos aqui na publicidade, talvez seja alguma coisa assim, mostrar que é muito mais do que um chinelo. Mas para nós, esse tipo de público brasileiro, esse tipo de publicidade não funciona muito bem, não. Né? Não funciona muito bem, não. É isso. Olha lá, nem parece a mesma Havaiana com piadas da praça, nossa, é totalmente diferente. Bom, vamos lá. Aí a gente finalizou as campanhas da semana, e aí eu fiquei pensando na semana passada, eu falei, pô, cara, toda vez que eu finalizo essas campanhas da semana,
a gente já entra de logo aquele puta baque, né? Campanha legal, pá, depois já entra aquele choque da gente falando sobre o conteúdo da semana. Aí eu pensei num jeito da gente fazer uma passagem aí entre as uma passagem entre aí os conteúdos. E aí eu achei esse cara irado, que ele manda um tamo junto e olha para a câmera. Eu falei, bom, é uma boa transição entre campanha e conteúdo chato. Então toda semana nós vamos ter um alguém aí fazendo essa transição para nós. Também gostei demais. Eu queria um pinducão desse que sabe fazer um tamo junto e manda o olhar 47 para televisão. Figura lá, figuraça. Pronto, vamos lá. Então, agora sim. Agora sim. Vamos lá, lei anticorrupção. Vamos falar dessa danada dessa lei, porque é uma lei muito importante, uma lei que colocou o Brasil no radar aí do sistema anticorrupção, tá? Essa lei, ela é uma lei que, por muitos, ela é questionada, tá? Muitos profissionais, juristas, tal, eles questionam essa lei, porque se você realmente for pesquisar, você vai ver que poucas empresas são realmente autuadas, tal. Não é um negócio, né? Não é um negócio que você fala, nossa, tá pegando geral, roubou caneta, tá tomando enquadrão. Não é assim. Então, tem formas aí de ir se driblando a lei, colocou a gente no radar, olha, os caras estão preocupados aí com a corrupção, os caras estão preocupados com o compliance nas empresas, tal, mas a gente sabe que, infelizmente, o buraco é mais embaixo, né? Então, antes da gente partir aí para a lei em si, vamos dar uma relembrada rápida, porque semana passada a gente falou aí sobre o compliance, né? E é importante vocês lembrarem que o compliance é o compromisso da empresa em cumprir algumas normas internacionais e nacionais e agir de acordo com regras e instruções internas para evitar aí, desvios, né? Isso aí ocorre como uma forma de tentar se antecipar, detectar antecipadamente qualquer desvio ou inconformidade, seja lá qual for a natureza, criminal, trabalhista, ambiental, tributária, o que for, tá? Mas o compliance é uma maneira de você conseguir detectar isso e evitar antes que aconteça, né? E estar em compliance, que é a proposta, ela significa dizer que a empresa está preocupada em atuar de forma íntegra e transparente. Uma empresa, quando está em compliance, ela é vista pelos olhos do público como uma empresa íntegra e transparente, né? Na verdade, né? Nada garante, porque o ator corrupto ele pode estar dentro de qualquer empresa. É isso que é o grande ponto em questão. Muitas empresas se safam, porque mesmo com a culpa objetiva, né, mesmo você sendo culpado ali por aquilo que o seu funcionário fez, você tem formas de dar uma amenizada na lei. Tá? Então, assim, até certo ponto é importante, porque mostra que pelo menos a empresa está a fim de se enquadrar, de ser uma empresa justa, honesta, transparente, mas na prática a gente tem visto que é um pouquinho diferente, né? E quando uma empresa implanta um programa de compliance, a empresa coloca em ação uma conduta de se fazer sempre o que é certo, né? Essa postura, ela cria ali uma cultura organizacional super positiva, e uma cultura organizacional proativa, uma cultura organizacional virtuosa,
que impacta o mercado em que essa empresa está inserida. E, às vezes, a transformação é tanta que ela pode, inclusive, virar referência de modelo de negócio. Tá? O compliance hoje, nessas grandes empresas, ele é visto como uma prática indispensável. E eu lembro também que eu disse para vocês na semana passada que o compliance, né, no Brasil, o nosso projeto de integridade, ele está 100% ligado à lei anticorrupção, que é a lei 12.846, que foi aprovada aqui no nosso Brasa em 2013, tá? E desde que a tal lei entrou em vigor, em 2014, acho que 29 de agosto de 2014, não lembro de cabeça, daqui a pouco tem anotado aqui, de 2014, as empresas brasileiras, elas ficaram expostas, né, a graves consequências cíveis e administrativas, caso elas pratiquem qualquer tipo de ato lesivo, de ato ilícito contra a administração pública nacional ou estrangeira, tá? Quando soltaram o programa, você também tem que estar de acordo com o mercado internacional. Você não pode ser uma empresa incrível aqui, mas que está aplicando o 71 nos gringos. Né? Tem que atuar direito aqui, tem que atuar direito lá. Né? E essa norma aí, com essa norma, o Brasil se uniu na tendência internacional de tentar diminuir alguns ilícitos, né? Compliance e alguns preceitos da lei anticorrupção. Da onde que essa lei, como é que tinha antes da lei? Tinha alguma coisa antes da lei anticorrupção no Brasil? Bom, é importante a gente entender que a lei anticorrupção, ela não é uma lei penal, tá? As multas e as sanções previstas na lei, ela ocorrem no âmbito civil e administrativo e responsabilizam a pessoa jurídica de forma objetiva pelos atos praticados por aqueles que compõem a sua gestão. Isso é diferente do que ocorre, por exemplo, na lei penal, tá? Na nossa legislação em específico, pessoas físicas são penalizadas pelas disposições estabelecidas no Código Penal e em outras leis aí também já constituídas, que nem a lei da improbidade administrativa, que a gente viu um monte de político rodando por causa dessa lei há pouco tempo atrás, né? Mas então, essa lei, ela é uma lei que visa punir empresas e organizações. Quando a coisa é muito séria, quando aquele agente está muito envolvido, isso pode ir para uma vara penal e esse agente tem que responder penalmente. No entanto, a empresa, a pessoa jurídica, a organização em si, ela sempre vai responder civil e administrativamente. O que é a lei anticorrupção, então, professor? Fala um pouco dela para nós aí, ó, a lei 12.846 de 2013, tá? A lei, ela foi a lei trava-língua. A lei, ela foi regulamentada pelo decreto 8.420, tá? A sua principal contribuição para a legislação já existente é a responsabilização da pessoa jurídica que se envolve em alguns atos de corrupção e de fraude. Isso vincula a lei a outras leis já existentes, como a lei das licitações, a lei da responsabilidade fiscal, a lei da improbidade, que eu acabei de falar para vocês. Além disso, as sanções aí previstas, elas podem chegar até 20% do faturamento bruto do exercício anterior, ou até mesmo instauração de processo administrativo de responsabilização. Tá?
esse decreto 8.420, ele ainda estabelece as diretrizes para o cálculo dessa multa, sempre levando em consideração se tem motivos agravantes, se tem motivos atenuantes, que envolvem ali os ilícitos, tá? Além disso, importante, ela fornece parâmetros para o estabelecimento de acordos de leniência, que a gente vai ver daqui a pouco um pouquinho mais sobre os acordos de leniência, tá? Que, na verdade, o acordo de leniência é um dos tópicos principais dessa lei anticorrupção, e até por isso que ela pune pouco, porque ela faz muito acordo de leniência e acaba não punindo. Olha lá, a lei em si, esse é um trechinho da lei, olha lá. A lei número 12.846, de 1º de agosto de 2013, conhecida como Lei Anticorrupção, e olha só, e também como Lei da Empresa Limpa, olha. Então, a Lei Anticorrupção também é conhecida como a Lei da Empresa, sim, Lei da Empresa Limpa. Essa lei, ela traz regramentos sobre a responsabilidade civil e administrativa da pessoa jurídica pela prática de atos contra a administração pública, tanto dentro quanto fora do Brasa, tá? Essa é a base do nosso compliance. Dessa forma aí, a lei, ela criou um rol, uma variedade de condutas que são entendidas como ilícitas e algumas punições civis e administrativas contra empresas que cometem esses atos ilícitos, o que não deixa no ordenamento jurídico, o que não tinha nada a respeito ainda, né, na nossa lei, nos ordenamentos jurídicos. Uma lei bem legal, uma lei bem legal. Vamos continuar, olha lá. A lei anticorrupção visa coibir as condutas corruptas que as empresas possam ter em relação à administração pública, principalmente nas licitações e nos contratos realizados pelo Estado com empresas privadas. É um resumão do que a lei faz, tá? Ela tenta coibir essas condutas corruptas que as empresas possam ter aí em relação a contratos públicos, né, a ações públicas ali, sejam essas ações nacionais ou ações internacionais. Essa é a lei, ó. Deixa eu compartilhar ela com vocês aqui rapidinho, peraí. Vou pegar ela aqui rapidinho e compartilhar. Aqui, lá vai ela, lá. Direto do site do Planalto, como se valesse alguma coisa, né? Número 2, item 2, contexto da lei anticorrupção, onde e como a lei surgir. Surgir não dá, tem que ser surgiu, né? Vou abrir aqui já para já deixar, para já arrumar. Esse é a 7. Vamos lá. Passa. Aê! Vamos entender, então, o contexto, tá? Vamos ver qual que era o contexto aí de momento, o que estava acontecendo no Brasa nessa situação onde a lei foi criada. Olha lá, o contexto, o projeto de lei. O projeto de lei 6.826, que viria a se tornar a lei anticorrupção, foi proposta pela Controladoria Geral da União para o Congresso Nacional no dia 18 de fevereiro de 2010. O projeto ficou literalmente 3 anos na gaveta, né? Na ocasião, aí, o órgão federal do Poder Executivo, que é o responsável pela transferência e transparência do poder público, e também pela defesa do patrimônio público, né, ele emplacava o projeto com um objetivo de adaptar a legislação brasileira
as legislações de outros países, tá? Que também estavam nesse movimento com os seus poderes legislativos para criar alguns regramentos contra a corrupção. Então, em 2010, surgiu a primeira ideia. A posição do Brasil na época, né, a participação do Brasil em diversos fóruns anticorrupção desde o início do milênio. Então, o Brasil ele já vinha participando de convenções mundiais contra a corrupção desde o início do novo milênio, né? Ô, professor, qual é que é o novo milênio? A partir de 2000, tá? Levou mais tempo do que os demais países para propor uma legislação específica contra a corrupção, mas a primeira tentativa foi aí em 2010, como a gente acabou de ver. A aprovação da lei. A lei ela foi aprovada na Câmara dos Deputados, já em maio de 2011, veja só. Mas passou por diversas revisões e alterações no Estado Federal e que fez com que o projeto ficasse sem aprovação até 2013. O Senado amarrou o projeto, tá? E no contexto aí desse ano, 2013, a gente estava numa crise política que tinha sido instaurada no nosso Brasa com aquelas jornadas, né, de junho de 2013. Houve uma grande movimentação nas esferas populares e políticas para a aprovação do projeto de lei que foi ali finalmente aprovado no Senado no dia 4 de julho de 2013. E aí o projeto de lei virou a Lei 12.846. Mas demorou, 2011, 2012, 2013, para o negócio funcionar. Entrando em vigor, a lei entrou em vigor em 29 de janeiro de 2014. A lei anticorrupção entrou em vigor no ordenamento legislativo, né, passou a valer no dia 29 de janeiro de 2014, tornando-se, então, o primeiro passo em âmbito dos legisladores, né, do legislativo do país, de instituir punições específicas contra pessoas jurídicas que atuam de forma corrupta, né? A ideia, a partir desse momento, era prender o corruptor e o corrupto, tá? Indiferente de qual caminho ele viesse, se a corrupção viesse da empresa ou do agente público. Algumas condutas que são puníveis pela lei anticorrupção. A lei anticorrupção, ela apresenta no seu artigo 5º, né, uma variedade de condutas que, caso a pessoa jurídica cometa, ela pode ser enquadrada como uma conduta contra a administração pública, e aí ela vai ser julgada, e ela pode sim ser punida. Vamos ver o artigo 5º para a gente entender um pouquinho mais. Olha lá. Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins dessa lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do artigo 1º, que atentem contra o patrimônio público, nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos. Olha lá. 1. Prometer, oferecer ou dar, direto ou indiretamente, vantagens indevidas a agentes públicos ou a terceira pessoa a ele relacionada. Qualquer coisa de presentinho, tal, enquadra na lei, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. No item 2, comprovadamente, precisa ser comprovado, tá? Financiar, custear, patrocinar ou, de qualquer modo, subvencionar as práticas dos atos ilícitos previstos nessa lei. Financiar, custear, patrocinar ou, de qualquer modo, subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nessa lei.
botou dinheiro, pagou, patrocinou, qualquer forma de facilitar a prática, você também é enquadrado. No item 3, ó lá, comprovadamente, sempre precisa ser comprovado, tá? Utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos atos praticados. Utilizando, então, de pessoas físicas ou de pessoas ou empresas para ocultar ou dissimular seus atos reais, seus reais interesses. Os velhos e bons laranjas, né? Utilizar laranja nas suas tramóias, nas suas picaretagens, também pode ser enquadrado. E aí, no item 4, vem essa bomba relacionada a licitações e contratos, tá? Aí, a lei, ela é uma lei super curtinha. A lei, ela tem 31 tópicos. Obviamente, a gente não vai ver esses 31 tópicos, porque, poxa, já ia ser chato demais. A gente vai ver, a gente está vendo só alguns desses tópicos, para a gente poder ter uma ideia do que é essa lei, tá? Então, olha lá, ó, no tocante a licitações e contratos, frustrar ou fraudar mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente o caráter competitivo de procedimento licitatório público. Não pode fraudar contrato. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público. Não pode boicotar evento, não pode boicotar nada. Afastar ou procurar afastar licitante por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. Vem comigo nessa licitação, tira a sua pasta de lá, vem comigo nessa que a gente vai ganhar e eu te dou tantos % da obra para você trabalhar. Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente. Criar de modo fraudulento ou irregular pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo. Laranja de novo. Obter vantagem ou benefício indevido de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais. Assinou, precisa-se que manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública, combinar valores, tá? Então, no tocante a licitações e contratos, qualquer uma dessas ações, a casa cai. E tirando isso, a gente tem essas outras 4, essas outras 3 que a gente acabou de ver, mais essa quinta. Dificultar a atividade de investigação ou fiscalização de órgão, entidade ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do Sistema Financeiro Nacional. Não pode dificultar, tem que ser tudo transparente, de fácil acesso, para que as agências reguladoras, os órgãos de fiscalização, possam fiscalizar, possam acompanhar a qualquer momento, tá? Então, podemos dizer, olha lá, concluindo aqui, né? Então, podemos dizer que a lei anticorrupção criou uma legislação que pune civilmente e administrativamente a pessoa jurídica, algo até então inédito na legislação brasileira, a gente só punia só criminalmente, que praticar o suborno, o financiamento de conduta ilícita em contratos e licitações e aquela que dificulta investigações sobre os casos, tá? É importante a gente frisar que a lei da empresa limpa, né, a lei anticorrupção, ela tem foco nas relações voltadas às licitações e contratos realizados entre empresas e entidades públicas, né? E isso se dá pelo histórico da crise política que se originou no Brasil naquela mesma época.
2013 estava pegando brasa, né? Estavam surgindo aquelas denúncias de corrupção do Petrolão, tal. Então foi um momento bem doido que isso surgiu, que isso despontou. Olha lá, dar vantagem, facilitar a prática, utilizar laranjas, fraudar contratos e dificultar investigações. Mas não dá para ser melhor. Vou copiar, vou colocar no meu próximo slide aqui, Senilton. Mas, resumidamente, é isso, sim. Tá? Vantagens de qualquer origem, facilitar a prática da corrupção, utilizar laranjas nas negociações, fraudar os contratos e dificultar investigações. Ótimo resumo. Principais pontos da Lei 12.846 de 2013, tá? Então, embora aí, ou seja, tudo que uma família aí faz, tipo isso. Vamos lá. Principais pontos. Como eu falei que são 31 pontos, né? Aí são 31 artigos na lei. Eu, obviamente, não pontuei todos. Trouxe só alguns que eu acho que merecem o destaque, e é os que a gente vai ver agorinha, tá? E é importante a gente falar também que, embora a lei anticorrupção ela seja relativamente curta, né, com só esses 31 artigos, sendo 29 desses com alguma apresentação legislativa de fato, ele apresentou uma mudança fundamental na penalização de conduta corrupta, né? Principalmente entre as duas entidades, né? A pública e a privada. Até então, né? Até a lei aí, a legislação brasileira, ela só possuía regramentos específicos ali para punir o servidor público que recebesse a propina ou qualquer tipo de incentivo para cometer o ato irregular, né, o corrupto, né, o que a gente conhece como corrupto, o político corrupto. Mas não possuía mecanismo nenhum para lidar com o corruptor, né, que era quem financiava ali o ato ilícito, né. E quando a lei entrou em vigor, né, ela inovou ao criar essa legislação suficiente para que se fosse possível punir as duas pontas dessa cadeia de corrupção. Aquele que recebe para cometer o ato ilícito e aquele que financia o ato ilícito para obter a vantagem política, né? Eu acho que é isso aí. Então, vamos ver agora na sequência alguns pontos principais aí da lei. Eu acho que eu trouxe só 4 pontos, tá? Eu acho que eu não fui tão aprofundado assim para também não sacanear vocês aí com conteúdo, tanto conteúdo assim. Ó, responsabilidade objetiva da pessoa jurídica. O que é isso, professor? Então, a lei, ela apresenta no seu artigo 2º, né, que a pessoa jurídica que comete o ato considerado ilícito, ele vai ser responsabilizado objetivamente. Tá aí, ó. Olha lá, as pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente no âmbito administrativo e civil pelos atos lesivos previstos nesta lei, praticados em seu interesse ou benefício exclusivo ou não. Tá? Quando a gente fala de responsabilidade objetiva, é porque se houve a corrupção, se entende que a empresa é a maior interessada. Então, a responsabilidade é totalmente dela. Por isso que eles chamam de responsabilidade objetiva, tá? A responsabilidade objetiva é aquela onde não se analisa, né, ao ser verificada a conduta ilícita, o dolo ou a culpa. Isso quer dizer que a pessoa jurídica ela vai ser responsável civilmente e administrativamente a partir da comprovação do ato posto como ilícito pela lei. Tá? Praticou a corrupção, está relacionado, é responsabilizada. É importante a gente destacar que a responsabilidade da pessoa jurídica pelos atos ilícitos apontados pela lei anticorrupção
não exime os seus representantes de eventuais punições, tá? E isso está apontado no artigo 3. Então, por mais que a organização seja responsabilizada, isso não quer dizer que a pessoa física sairá ilesa, tá? Muitas vezes essa pessoa física é enquadrada penalmente, e aí o bicho pega para ela nos dois lados. Então, olha lá, esse é o artigo 3º, olha lá. A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito. Tá? Por mais que a empresa seja culpada pelo ato em si, e ela vai ser investigada por isso, até que se comprove, ela não é culpada, né? Mas até que se comprove ali o desvio de conduta, então, isso não quer dizer que aquela pessoa física que levou o dinheiro, o agente corruptor, que ele também não será responsabilizado. E aí vem ali, ó, item primeiro, ó, a pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da responsabilização individual das pessoas naturais referidas do caput. Os dirigentes ou administradores somente serão responsabilizados por atos ilícitos na medida da sua culpabilidade, tá? Dessa forma, se pune a empresa que comete a lesão à administração pública. E também pune o representante, o dirigente, levando em consideração o grau de culpa de que cada um tem nesse ato corrupto, tá? Então, a partir da responsabilização da empresa, a lei da empresa limpa, ela apresenta duas classes distintas de punição contra aquele, né, ou aquela que comete o ato ilícito contra a administração pública, que são as sanções civis e as sanções administrativas, que eu vou mostrar para vocês agora. Ó. Sanção administrativa. Dentro da responsabilização administrativa da empresa, que pratica ali o ato corrupto, tem duas penalidades que são previstas nessa lei específica. O estabelecimento de uma multa e a publicação extraordinária da decisão condenatória. Isso é o artigo 6º, tá? E, de acordo com a lei, as sanções elas podem ser aplicadas individualmente ou coletivamente, dependendo do caso concreto e da gravidade do ato cometido, tá? Já o artigo 7º, que é esse que está aí para nós na tela, ele apresenta os seguintes critérios aí de aplicação das sanções administrativas. Vamos ver primeiro o 7º aqui, e aí eu passo para os critérios, ó. Serão levados em consideração na aplicação das sanções, olha só. Então, serão levados em consideração na aplicação das sanções a gravidade da infração. Quão grave foi a infração? O cara deu só uma desviadinha, deixou de pagar um impostinho, ou o cara está realmente lavando a mão da galera para não pagar imposto? A vantagem auferida ou pretendida pelo infrator. Qual foi o tamanho do benefício? O benefício foi tão grande que ele meteu um calote no Estado de muitos milhões de reais? Sim, não. A consumação ou não da infração, aconteceu ou não aconteceu o ato? Foi só planejamento ou o negócio aconteceu de verdade, né? O grau de lesão ou perigo de lesão. De novo, aconteceu ou não aconteceu? Quanto lesivo é isso para a administração pública? A situação econômica do infrator, veja só, até isso é levado em consideração. Por quê? Porque às vezes os caras usam laranja para levar a mochila, o cara está levando aquela mochila com 10 mil dólares e está ganhando 500 conto para fazer o carreto, tá? Ninguém fala não para o chefe, se o chefe te dá uma mochila na mão e fala, leva para o João lá na mecânica, lá essa mochila, por favor, toma esses 500 conto. Aí você fala, é nóis, chefia. Mete o quinhentão no bolso,
e sai pro rolê com um mochilão de dinheiro, sem saber que o mochilão é de grana. Aí chega na porta da mecânica, os caras te dão um enquadrão, você roda com aquela pacoteira de grana da chefia. Tá? Não vai ter jeito, vai ser incluído ali como participante e tal, mas qual foi a gravidade? O cara é um laranja que só levou o dinheiro, o que ele ganhou? Comprovou, ele ganhou 500 conto. Puta, é um mané que tava precisando de grana tal, pô, deixa o cara, dá uma multa, faz o cara fazer trabalho para a comunidade e já era, tá? Então, a situação econômica do infrator. A cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações. A existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade. Aqui a gente está entrando, veja só, a cooperação da pessoa jurídica, legal, quanto mais o cara cooperar para apurar as infrações, menos penosa será a sanção, né? E olha isso aqui, ó, a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, a auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica. Se a empresa tem um modelo de gestão corporativa, ou pelo menos um modelo de compliance, isso também é considerado pela lei. Tá? E, por fim, olha lá, o valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade pública lesada. Tudo isso é considerado na hora da aplicação da sanção. O que é a sanção, professor? É uma penalidade, vai ser uma multa, provavelmente. Não tem muito o para onde, tá? Uma multa, uma devolução de dinheiro que foi embolsado, tá? E aí a multa em si, olha lá, o valor da multa será estabelecido a partir da gravidade do ato praticado, levando em consideração todos esses itens aqui que a gente acabou de ver, né? Olha lá, ó. Praticado e pelo valor da vantagem econômica conquistada ou buscada pela pessoa jurídica ao cometer o ato contra a administração pública, fixando valores da seguinte forma. Eu trouxe para a gente entender. Multa, o valor de 0,1%, né, 0,1% a 20% do faturamento bruto do último exercício. Se a picaretagem foi monstro, os caras vão querer uma fatia monstro de volta, né? Se a picaretagem foi peidorreirinha, então os caras vão amenizar também. Então, olha lá, ó, 20% do faturamento bruto do último exercício anterior ou ao da instauração do processo administrativo, excluído os tributos a qual nunca será inferior à vantagem auferida quando for possível sua estimação. Então, depende do que, professor? Do quanto os caras desviaram. Na hipótese do inciso 1 do caput, caso não seja possível utilizar o critério do valor de faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa será de R$ 6.000 a R$ 60 milhões. Então, por que você acha que várias empresas gigantes ainda fazem picaretagem? Porque, às vezes, um contrato de 60 milhões de reais... um contrato superior a 60 milhões, mesmo que dê multa, etc., está ganhando, os caras estão ganhando. A picaretagem é intensa nesse mundo aí das licitações. Só dar um gole na água rapidinho. Bom, vamos lá. Publicação da decisão condenatória, tá? A partir do momento que foi publicada essa decisão condenatória, a empresa é obrigada a desenvolver ali mecanismos e órgãos de controle interno para se ter a certeza de que nada vai acontecer. Agora vai ter que dar menos, porque com a nota de 200 fica mais fácil, é isso aí. Então, a partir do momento que foi publicada a decisão condenatória, obviamente, além do pagamento daquilo que é previsto, a empresa é obrigada a incluir ali mecanismos e órgãos de controle interno para controlar que não existirá novos desvios de conduta, nem novos golpes ali
nos contratos públicos, tá? As sanções civis. Lembra que não é só a organização que é punida. Após a punição da organização, também parte para as punições, as sanções civis. O artigo 19º, em razão da prática de atos previstos no artigo 5º desta lei, a União dos Estados, o Distrito Federal e os municípios, por meio das respectivas advocacias públicas, ou órgãos de representação judicial ou equivalentes, e o Ministério Público poderão ajuizar a ação com vistas à aplicação das seguintes sanções para as pessoas jurídicas infratoras. Vamos ver o que acontece com eles, então. Quais são as sanções civis? Roubou, picaretou, não pagou, vai perder bem, direito ou valor que representam vantagens ou proveitos direto ou indiretamente obtidos da infração, ressalvado o direito do lesado ou do terceiro de boa fé. Roubou, picaretou, comprou coisa para lavar dinheiro, vai perder tudo. Suspensão ou interdição parcial de suas atividades. Vai ser proibido de manter as suas atividades como gestor ou como participante da empresa. Obviamente, essa pessoa ela já é mandada embora antes mesmo de chegar nesse ponto para que não se amenize um pouco a situação, né? Dissolução compulsória da pessoa jurídica, dependendo da gravidade do ato, o juiz pode decretar o encerramento das atividades da empresa. Olha só que loucura, hein, cara? Proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituição financeira pública ou controladas pelo poder público por no mínimo 1 e máximo 5 anos. Pegou no truque, pegou no golpe, pegou na mentira, esse cara tem que esperar entre 1 e 5 anos para poder voltar a entrar ali para participar de uma licitação ou participar de um contrato público, tá? Dessa forma aí, as penalizações judiciais, elas podem ir desde o perdimento de bens da empresa até a sua dissolução, dependendo do caso concreto e do grau de gravidade do ato cometido, tá? Que nem as sanções administrativas, as sanções civis, elas podem ser aplicadas individualmente ou em conjunto, dependendo da atividade ilícita realizada, tá? Acordo de leniência. Deixa eu ver uma coisa aqui, conforme for, artigo 16. Vamos fazer o seguinte, rapidinho, ó. Eu estou desde as 6h30 aqui no computador, vamos dar uma paradinha rápida, 10 minutos, vou nem esperar dar 9 horas. Aí a gente volta às 9h07, eu acelero a minha motoca, faltam pouquíssimos slides, a gente vai terminar daqui a pouco, é só para eu dar uma esticada nas pernas mesmo, porque esse assunto vai passar uns 4 slides pelo menos, eu já dou uma esticadinha na perna, vou no banheiro rapidinho, bebo uma aguinha, e a gente volta em 10 minutinhos, pode ser? Ó, o meu relógio acabou de mudar, 8h58. Então, 9h08 a gente volta, tá? Breakzinho rapidinho só para circular o sangue. Até já, gente. Vamos lá.
Alô, você. Tá por aí? Tá por aí ainda? Oi, alô, tá por aí? Tô voltando. Vamos com tudo, meu povo. Vamos com tudo que tá acabando. Ih, gasgou. Gasgou a criança. Vamos com tudo que tá acabando. Vamos lá, então. Acordo de leniência. Esse é um dos pontos principais aí da lei, tá? É um dos pontos principais, e por que não dizer um ponto crucial da lei anticorrupção, porque ela possibilita um acordo entre a administração pública e a administração e a pessoa jurídica infratora, tá? Esse acordo ele tem como objetivo uma troca. A empresa infratora, ela auxilia o poder público nas investigações e no processo como um todo, tendo como moeda de troca a possibilidade de diminuição das penas, né? Aquele caso que foi confirmado, né? Foi comprovado. Então, o artigo 16 da lei da empresa limpa, ele apresenta que o acordo só será fechado se a contribuição da empresa resultar em avanços materiais na apuração do caso em si. Veja só o que diz ali, ó, o artigo 16. Ó. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar de acordo de leniência com pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos nessa lei, que colaborem efetivamente com a investigação e o processo administrativo, sendo que dessa colaboração resulte, obviamente que tem alguns apontamentos, né? A identificação dos demais envolvidos na infração, quando couber, e a obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito sob operação. Então, sim, a gente tem visto muito aí os acordos de delação premiada, segue o mesmo modelo, só que o delação premiada, ele é para a justiça penal. O acordo de leniência, ele está na administração, na justiça civil, tá? E ele pode ser celebrado por qualquer órgão estadual, federal, qualquer órgão público, com aquele que se entenda infrator. No entanto, esse que aceita os termos do contrato, ele precisa entregar quem são os envolvidos e ele precisa entregar informações que acelerem o processo, que auxiliem na solução deste processo, tá? Ó, o acordo de leniência é uma cooperação entre pessoa jurídica e administração pública, onde a empresa colaboradora, onde a empresa colabora com as investigações, assume sua participação, paga pelos danos causados e, em troca, tem uma atenuação das suas possíveis penas aplicáveis. Obviamente, cara, que o governo, o poder público nenhum, gosta ou quer acabar com uma empresa. A ideia não é essa, né? Essa lei é uma tratativa entre empresas. Então, a ideia não é acabar com a empresa, mas sim fazer com que ela pague, que ela possa continuar funcionando, tá? Então, ó, o acordo de leniência, ele é sempre firmado entre pessoa jurídica que cometeu o ato ilícito contra a administração pública nacional ou estrangeira e que se dispõe a auxiliar na investigação que leva à captura de outros envolvidos no crime em troca de benefícios ali para sua pena, tá? Então, outra coisa importante de pontuar também sobre o acordo é o mecanismo de combate à corrupção também, que tem surtido um efeito interessante, bem positivo no país. O Ministério Público Federal é um dos protagonistas aí na sua implementação, né? E já foram negociados pelo Ministério Público
29 acordos de leniência que contribuíram para o desmonte de diversas redes de corrupção por aí. Vamos lá. Continuando. Vou falar então sobre, estamos na reta final, algumas dúvidas frequentes. Onde o professor foi buscar essas dúvidas frequentes? Eu fui logo buscar na internet. Tudo aquilo que se busca com maior frequência sobre o que é a lei anticorrupção. Então, eu juntei tudo num slide aqui. São 3 questionamentos que são feitos com grande frequência quando o assunto é a lei anticorrupção e que vale a gente abordar. A primeira questão é o que é a lei anticorrupção, né? E a lei anticorrupção, a gente já falou sobre isso, mas é sempre bom reforçar, ela visa coibir condutas corruptivas que empresas possam ter em relação à administração pública, principalmente nas licitações e nos contratos realizados pelo Estado com empresas privadas. Vamos lá, lei anticorrupção. O segundo questionamento que aparece em quantidades é quais são as condutas puníveis na lei anticorrupção. E aí eu vou direto aqui que eu achei sensacional. Cadê o resuminho da Cenilda? É isso, ó. Aqui, ó. Achei aqui, ó. O que é punido dentro da lei anticorrupção, né? O artigo 5º constitui ali os atos que são esses atos lesivos à administração pública, né? Então, qualquer organização que se enquadre como uma organização punível, elas têm que evitar dar vantagens ali em troca de benefícios, facilitar a prática da corrupção, interno e externamente, a utilização de laranjas para benefício também, fraudar os contratos públicos e, por fim, o dificultar a investigação. Qualquer um desses apontamentos aí, ele pode complicar a organização referida, tá bom? Vamos lá. E a última questão que é posta aqui é o que é responsabilidade objetiva da pessoa jurídica, tá? No seu artigo 2º, diz que a pessoa jurídica que comete os atos considerados ilícitos pela lei serão responsabilizadas objetivamente. A gente está falando de empresa, tá? Então, tenho 10 pessoas corruptas ali que estão desviando grande um contrato. Quando isso é desbancado, o foco não cai nas 10 pessoas, mas sim na empresa. A empresa também é culpada porque ela não teve o controle das ações, tá? Então, se entende que ela tem uma responsabilidade objetiva. A culpa é da empresa. Por mais que quem tenha cometido o ato tenha sido ali um ou outro ator em específico, tá bom? E agora, para finalizar o nosso bate-papo de hoje, e é para finalizar de verdade, tá? Vale a gente reforçar a principal inovação aí da lei anticorrupção no ordenamento jurídico brasileiro e no combate, obviamente, à corrupção no país foi a possibilidade de se punir pessoas jurídicas corruptoras atacando ali as duas pontas da corrupção, né? O servidor público corrupto e a organização privada corruptora. Né? Quando junta esses dois atores aí, a tendência é que saia a faísca, né? Sendo assim, são 31 artigos na lei, a lei é a 12.846/13, né, porque é de 2013, eles podem parecer, esses artigos, né, eles podem parecer poucos, mas eles apresentaram um avanço significativo no combate à corrupção no Brasil,
possibilitando aí que a nossa legislação se adaptasse a vários esforços internacionais para combater um grande problema no mundo contemporâneo, que é a corrupção. A corrupção não é coisa nossa, que nem diria o Jorge Benjor, ou não diria, né? A corrupção é coisa do ser humano. Basta estar vivo, basta estar alguém te oferecendo dinheiro, que você vira famoso. Ai, meu povo, de acordo leniense igual X9 da investigação, é esse mesmo, o famoso X9, e tem aos montes, né? Ninguém quer ficar atrás das grades. Então, gente, para finalizar, hoje a gente termina aí um ciclo de conversas relacionadas aí à regulamentação de organizações. A gente falou sobre, a gente veio, né, lá do comecinho, o que são organizações, depois a gente partiu para a cultura organizacional, fechamos no modelo de gestão, que é o da governança corporativa, caímos ali para o compliance, que é esse movimento de tentativa de se controlar aí a corrupção pelo mundo, e a gente chegou aqui na lei anticorrupção, que é o marco no Brasil de combate aí à corrupção, né? O engraçado da lei é que ela foi assinada no auge mesmo de um momento delicado no Brasil e acabou espirrando esse cocô no ventilador aí para muita empresa, e até hoje a gente tem diversos contratos sendo investigados, diversas empresas sendo autuadas, não como se poderia fazer, por isso a lei por várias vezes é questionada, mas já é um passo no sentido à justiça dentro de uma sociedade. Tá certo? Tá certíssimo. Com isso, eu jogo aqui o meu rapaz pensativo, muitas dúvidas, poucas dúvidas. Obviamente, a gente não precisa decorar a lei, o que a gente precisa saber é que a lei existe, e o que a gente precisa fazer é agir honestamente, cuidar dos negócios, ser justo e não querer dar o truque em ninguém. Aula top, prof, sem dúvidas por enquanto. Coisa boa. Eu vou enviar para vocês, o Anderson vai me chamar no WhatsApp, eu vou mandar para ele, ele repassa para vocês aí, tá bom? Maravilha, gente. Vejam só essa margarida doida que eu arrumei. Dá um medinho, não dá? Margarida não, um girassol. Dá um medinho, né? Imagina você tá dando um rolê no campo de girassol, sai um maluco assim. Você é doido, cachoeira. Mas uma ótima semana para todos nós, então, que a semana que hoje deu um resto de semana, né? Porque hoje já é praticamente sexta-feira, né? Mais um resto de semana incrível aí para nós, com um solzinho acalentando o nosso dia. Para finalizar, aquela mensagem basicona de todas as semanas, muito agradecido pela companhia, muito agradecido pela paciência, muito agradecido pelas participações, muito agradecido aí por mais uma quinta-feira de troca de conhecimento e de queima de neurônio, queima positiva de neurônio. É isso, meu povo, obrigado de verdade. Foco sempre, e não se esqueçam nunca, vocês são incríveis. Semana que vem a gente tá junto de novo, e semana que vem eu vou trazer para vocês um assunto bem legal e bem atual também. A apresentação tá ficando gigante, porque eu tô atualizando ela. Nós vamos falar sobre o LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Parabéns, prof. Sua aula foi super focada e terminou 9... Senilda, essa aula, quando a gente for tratar de leis assim, tenha a certeza que vai ser chamando no grau para a gente passar rápido sem sofrer muito. Deixar sofrer com lei, deixa lá os advogados, os juízes,
né? Eles que fiquem com a parte da interpretação, com o sofrimento todo. A gente vê o que interessa para nós, a gente vê aquilo que faz a gente se engrandecer como empresário, como pessoa, e vamos com tudo. Agora tem até um para a saúde, olha lá, o RNDS, esse eu não conheço. Valeu, Nil. Deixa eu ver aqui, mandar uns boa noite aqui rapidinho, vamos lá. E eu tô devendo, não esqueci não, hein, Léo? Léo e pro Anderson, né? Tô devendo o pastel com caldo de cana, os caras aceleraram. Muito bom. Cadê os boa noite agora? Aí cheguei. Parecia pra... É, muito bom, cara.